Sheila Martins é pedagoga, escritora, atua como livreira na Livraria Nombeco, é negra e carioca. Ela é nascida e criada na Baixada Fluminense. Ela é pedagoga e ela é atuante na Livraria Nombeco, no Rio de Janeiro também. E atua também como intérprete de Libras no Instituto Nacional de Educação para Surdos. É coautora do livro Vértice, Escritas Negras, da editora Malê. O Minas Negras Gerais de hoje recebe Sheila Martins. Ocolofé. Obrigada. Primeiro eu quero começar dizendo Rotep, todos nós estejamos em paz. Gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui conversando. A Livraria Nombeco é isso, é rede, é apoio, é receber e dar apoio. Então eu agradeço muito por esse convite, meu coração, e eu acredito que meus ancestrais ficam felizes toda vez que a gente abre a boca para falar em qualquer lugar. Então eu só tenho a agradecer inicialmente. É isso. Os nossos ancestrais ficam muito felizes, né? E torcem por nós e nos dão caminhos abertos, não é mesmo? Sempre. Vem cá, me fala um pouco de você. Você é nascida na Baixada Fluminense, não é isso? Onde você nasceu na Baixada Fluminense? Então, eu nasci especificamente em Vila dos Teles, cresci lá, permaneci lá por 30 e poucos anos, e com o surgimento, com a criação da livraria, eu senti, e com o encontro com o meu companheiro Mirembe, que é o dono da livraria, né? Mirembe Nombeco, a gente teve a ideia de vir para a Zona Oeste, porque era melhor, né? Até mesmo para conseguir coordenar as ações. Mas eu cresci na Baixada, sou fruto da Baixada Fluminense, saí de uma zona periférica para ir para outra periférica, né? Que é a Zona Oeste do Rio. E eu acho que meu caminho nessa jornada é andar pelas zonas periféricas do Rio, né? Sim, sem dúvida. Tem muita gente boa, né, na periferia do Rio, né? Muita gente interessante para conhecer, não é mesmo? Muito artista preto produzindo arte, e que, Sim. devido a todas as questões que a gente conhece, são invisibilizados, não conseguem alcançar, não são vistos, mas estão lá produzindo arte o tempo todo, respirando arte o tempo todo. Tanto na Baixada quanto na Zona Oeste, né? Claro, sem dúvida. Você acha que isso toda essa cultura intrínseca, né, na periferia da Baixada? Você acha que isso vem de outras gerações que já passaram por aí? Digo, de nossos ancestrais, principalmente, né? O que você teria a dizer sobre isso? Eu acho que tudo que a gente vive hoje, que a gente reverbera hoje, é fruto das nossas ancestralidades. Porque, como meu companheiro costuma dizer, a gente não está inventando a roda, né? A gente vem... nós somos frutos de lutas ancestrais muito grandes. Lutas e produções também, né? Então, se hoje eu, Sheila, consigo ter nascido na Baixada Fluminense, é porque veio a Dona Vera antes, porque veio a Dona Antonieta antes, e aí por aí por diante. Então, todas as produções que nós temos, sejam elas artísticas ou artesanais ou não, é fruto dessa geração, dessa caminhada ancestrálica. Então, não tem como a gente acreditar numa perspectiva de que nós somos sujeitos africanos que vivem em diáspora. Nós somos sujeitos holísticos, né? Então, a gente não se vê desconectado de uma ação ancestral. Então, tudo que nós fazemos tem uma ancestralidade por trás, tem alguém que veio fazendo antes, tem alguém que veio pisando nesse chão, caminhando nessa encruzilhada anteriormente. Deixando suas sementes, não é? Sim,
Sim, a gente vem colhendo essas sementes, vem plantando sementes novas também, né? Uhum. Falando em ancestralidade, que é um ponto fundamental para a existência do Minas Negras Gerais, você tem notícia de, de seus ancestrais, digo, bisavós ou coisa do gênero, que você podia compartilhar com a gente? Infelizmente, eu acho que por essa estrutura racial que a gente vive, genocida, nem a nossa história a gente teve contato direito. Então, eu acredito, todos os meus bisavós e avós já faleceram, então eu acabo não tendo contato nem notícia deles. E a gente aqui no Brasil, né, na diáspora, a gente tem uma questão muito grande que a gente não tem contato com a nossa história. E quando a gente vai buscar, né, que a gente tem uma consciência, a gente vai buscar, os parentes já se foram, já morreram, né, já partiram. Então, e até isso, a nossa história falha, porque a gente não tem aquele contato vivo e constante com os nossos ancestrais, né? Uhum. Tem uma frase do Eduardo Bueno que eu acho que serve para esse teu comentário também e que acaba caindo num contexto brasileiro, vamos dizer assim. Povo que não conhece a sua própria história está fadado a repeti-la, não é? Uhum. Então, creio que seja tarefa nossa reforçar nossas raízes, não é isso? Além de buscar, sim, além de buscar a nossa história, conhecer para dar continuidade a algumas questões e modificar outras questões também, né? Concordo plenamente com a frase dele. Sem dúvida. Como é que a literatura entrou na sua vida? Como é que é isso? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler, porém não tinha muito acesso a livros. Eu conseguia ler coisas nas bibliotecas das escolas. Minha mãe, apesar de não ter muito estudo, ela foi estudar já bem mais idosa, conseguiu terminar o ensino médio com uma luta enorme, mas conseguiu. Mas ela sempre dizia que a educação era o bem que ela iria deixar para a gente. Então, ela sempre levava a gente em bibliotecas, na escola ela ficava fazendo a gente ficar lá, olha, fica aqui para ler um pouquinho, e em casa também. Então, isso foi afetando a minha forma de lidar com os livros. E quando eu encontro dessa minha caminhada, eu encontro com o Mirembe, ele é uma pessoa, meu companheiro, ele é uma pessoa que também tem essa veia de amar livros. Ele gosta de livros bastante, então a gente acaba se encontrando nessa caminhada. Pode falar. Sim. Desculpa, o seu companheiro é africano? Não. Não, ele é brasileiro. É brasileiro, mas a gente acredita na perspectiva de que nós somos sujeitos africanos em diáspora. Então, a gente adota os nossos nomes africanos. E eu ainda estou nesse processo. Então, prosseguindo na resposta, a gente se encontra nessa caminhada e a gente se encontra também nessa perspectiva de gostar de literatura, de gostar de livros. Então, isso reforça mais ainda as ações que minha mãe já tinha lá atrás, de que o livro tem algo para trazer para mim. Então, eu costumo parafrasear a frase de Conceição Evaristo e de Cuti Silva também, que são dois autores que eu gosto muito, de que a literatura me encontrou nessa caminhada. Eu não encontrei a literatura, foi ela que me encontrou. Então, essa é a minha relação com os livros, né? A que você atribui a falta de mais divulgação ou de uma divulgação mais ampla da literatura negra no nosso Brasil de hoje? Então, diante de tudo aquilo que eu leio, que eu pesquiso e dialogo com os meus pares, seja no espaço acadêmico ou não, porque as produções também são fora do espaço acadêmico, as discussões também são feitas fora do espaço acadêmico, eu acredito que é um racismo estrutural muito forte, que leva a que somente um perfil de autor chegue até as grandes mídias. A gente é regido por uma indústria cultural, tem um autor também que defende esse conceito de indústria cultural que vende aquilo que é reflexo da sociedade, que é um perfil
que serve para vender na sociedade. E, infelizmente, a gente não é, nós, sujeitos negros, não fazemos parte desse perfil, que é um perfil hegemonicamente europeu, né? Então, mas por isso que a gente não alcança as grandes livrarias, por isso que a gente não alcança essas prateleiras, por isso que somente alguns de nós conseguem ser amplamente divulgados. Tá aí a Conceição Evaristo, que é uma autora quem eu admiro intensamente, foi conseguir alcançar um sucesso e lançar um livro de forma ampla aos 71 anos. Antes disso, ela vivia vendendo livros na estação de metrô aqui no Rio, na Carioca. Enquanto outros autores outros autores de outras etnias vendem um livro na Bienal daqui do Rio e são extremamente famosos. Então, daí já dá para você pensar em como a literatura negra é marginalizada. Mas eu acredito que as nossas ações, principalmente da Livraria Nombeco, é romper com essas estruturas, é trazer esses autores que não são vistos, não são encontrados nas grandes livrarias e expor, torná-los conhecidos, falar deles, que eu acredito que um grande diferencial nessas livrarias pequenas como a nossa é você falar do livro, falar do autor, porque não é só um produto de venda, é algo que você consome, algo que você vive, algo que você acredita. Fala para mim um pouco da Livraria Nombeco. Onde é que se localiza? O que a gente pode encontrar lá? Então, a livraria ainda não tem um espaço fixo aqui no Rio. Nós somos livreiros rodantes, a gente expõe em eventos aqui no Rio, mas devido à pandemia, os eventos foram cancelados. Então, a gente acaba trabalhando, enviando pelos correios. A gente tem uma página no Instagram, no Facebook. O Mirembe atende também diretamente pelo WhatsApp. Se clicar no link do Instagram, já joga direto para o WhatsApp. Então, contato não falta. E a gente, devido a não ter um espaço ainda, a gente acaba atendendo dessa forma pelas redes sociais. A gente teve que se reinventar devido à pandemia, né? E a Livraria Nombeco, ela surge dessa falta que eu falei anteriormente, de autores pretos, africanos, brasileiros, né, não serem vistos nas grandes livrarias. Foi assim que a gente começou e teve o pontapé partindo da ideia do Mirembe. Ela trabalha tanto com autores. Ela é uma livraria que tem uma referência no sentido de trabalhar com autores pretos, com literatura negra, com literatura africana, pan-africanista. Então, ela tem essa vertente, tem essa marca principal. Perfeito. E tem uma boa resposta do público? Tem uma procura grande? O que você está achando? Olha, sim, as pessoas acabam procurando, sim, para conversar, para comprar, às vezes para pedir alguma indicação de livro, alguma indicação de leitura. O retorno tem sido interessante para a gente. E quais são os best-sellers aí? O que você poderia dizer para a gente? Olha, para mim, o principal, o primeiro de todos, é o da Conceição, que eu já falei 20 vezes hoje. Ponciave Senso. Conceição, ela é maravilhosa, ela é mineira, mas hoje vive aqui em Maricá, né, aqui no Rio. Ela fala com X. Sim. Ela é maravilhosa. Ela que vem escrevendo Ponciave Senso, que é um livro que eu sempre que eu posso e que pedem eu indico. É uma autora que... Mostra de novo essa capa, por gentileza. Mostro sim. Ponciave Senso é o nome do livro. Tá. E Pode falar. Poesias, romance... Então, esse aqui é um romance que vem discorrendo a história de Ponciave Senso. E vem trazendo toda essa escrevivência dita por Conceição de como Ponciá, que nasceu numa parte rural, uma comunidade rural, e ela vem caminhando para a cidade. A vida vem trazendo ela para a cidade, mas aí depois tem uma grande virada que eu não posso contar, que eu acredito que quem vai ler vai encontrar. Vai dar spoiler, né? Melhor. Tá certo. Exatamente. O que mais? Então, o outro que eu vou mostrar, o Vértice, que é o livro que eu escrevi junto com a Malê.
Aham. Mas só que não é um livro só meu, é um livro com outros 25 autores pretos que produziram, coordenado pela Simone Rico e Moisés Guimarães. Foi partido de uma oficina de escrita que fizemos aqui no Rio e culminou nesse livro. Então, são contos, tanto coletivos quanto individuais. Eu acredito que eu tenho 4 contos aqui coletivos, escritos em duplas. Então, é um livro bem interessante. Quem puder ler, são contos curtos, mas bem intensos. Deve ser maravilhoso. É ótimo. Outro também que eu poderia indicar, Terras de Palavras, organizado também, são contos. Ele foi organizado pela professora Fernanda Felisberto. Ela trabalha aqui na Rural do Rio. E são contos de diversos autores. Pelo tamanho do livro dá para ver que são contos curtinhos. Mas quando eu digo contos curtos, não diminui a intensidade desses contos. Porque a cada página você vê a expressividade das nossas escrevivências. E quando nós lemos algo que nos atravessa, que faz parte da nossa experiência diária, pode ser curto, mas não deixa de ser intenso, né? Uhum. Outro livro também que eu posso indicar é uma autora que é muito querida pela Livraria Nombeco. É a Paulina Chiziane. É uma autora moçambicana, O Alegre Canto da Perdiz. É uma autora moçambicana, geralmente fora do isolamento. Ela está aqui no Rio. Então, a mais velha que escreve, ela tem diversos livros, mas o livro que a gente mais trabalha é esse. E quem puder, leia, porque é uma autora que, ela, para mim e para várias outras pessoas, a escrita dela dialoga muito com a escrita de Conceição Evaristo. E elas se conhecem, toda vez que ela vem aqui no Rio, elas se encontram. Então, você encontra uma estética literária muito bela nas escritas dela. Então, não deixem de ler Paulina Chiziane. Mas, acima de tudo, para nós africanos, escrever é uma responsabilidade. Nós somos a primeira geração que escreve. Então, a nossa história, a nossa vivência, os nossos sonhos, os nossos mitos, os nossos contos, a nossa memória coletiva, acaba sendo um pouco responsabilidade do escritor. É muito mais bonito contar uma história do que propriamente escrever um romance. Eu venho de uma sociedade de tradição oral e eu gosto desta linguagem oral, que para mim é uma linguagem muito dinâmica e que fala de coração para coração. Então, a minha história pode ser grande, e aí alguém chama romance, pode ser pequena. Então, eu não quero ficar presa a um modelo estético. Quero minha liberdade. Eu tenho mais 2 livros para indicar. Vamos lá. Favela em Mim, que é da Oriqui, da editora Oriqui. É uma editora que esse livro, Favela em Mim, é de uma editora pequena aqui do Rio, pequena no sentido de estar começando agora, e ela prioriza lançar autores negros e periféricos. Nesse livro, são vários autores pretos periféricos que estão escrevendo e que eles escrevem a partir das ilustrações de Carl Luiz. Então, é um livro bem interessante. Eles não escrevem e depois é produzida a ilustração. Eles escrevem a partir da ilustração de Carl Luiz. Então, é um livro que, para mim, dialoga e fala muito das coisas que acontecem nas vielas da comunidade, que só quem está lá sabe. Então, o livro sabe como é que é, conhece, entende. Então, é um livro que sempre que posso também indico. E para fechar, fecho com Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Começo com Conceição e fecho com Conceição, que são contos também, são contos que falam sobre mulheres. Ela começa o livro com esse conto Olhos d'Água, que ela conta um pouco desse encontro com os olhos da mãe dela e como é esse encontro desses olhos, desse olhar com a filha dela. Então é algo muito ancestral, ela já começa com essa pegada ancestral. Sim. Então são esses os livros que eu separei para mostrar hoje. Foi através de uma poesia que está nesse livro que eu fiquei sabendo da Livraria Nombeco e me inscrevi
no Instagram também. Que ela fala da bisavó, depois fala da avó. Você chegou. Provavelmente. Aham. Sim. Provavelmente, se eu não me engano, é do Olhos d'Água. É o título, né? Olhos d'Água, do primeiro conto dela. Maravilha. Teve um livro que você não citou, que é O Crime do Caso Valongo. Ai, da Eliane Não Cruz, é? como é que eu Pois pude é. cometer essa gafe? Mas tudo bem. Eu te perdoo. Eu tô Enfim, só olhando pra ver se ele tá aqui. Não pois tá. é. Mas uma outra oportunidade a gente pode falar dele, não tem problema. Mas eu posso mostrar outro dela, que Opa, tá aqui perto. vamos lá. Águas de Barrela. Água de Esse Barra. Águas de Barrela é um livro também bem conhecido dela. Ela tá lançando um agora, nesse isolamento, ela tá lançando o último dela. Depois procurem, porque ela consegue... E nesse livro aqui, por incrível que pareça, eu até no dia que eu conversei, que a gente fez uma live com ela pela livraria, eu perguntei se ela era uma vidente, porque ela aqui nesse livro, ela fala de 2 pandemias que acontecem. Ó, Então eu mesmo? perguntei assim, nossa, você é vidente? Aí ela riu, porque quem lê esse livro, né, eu li uma boa parte desse livro e fui finalizar agora nesse início de isolamento, bem no iniciozinho, e eu fui pensando assim, gente, como uma autora consegue trazer algo tão real e tão vivo, tão forte no seu livro que já tinha sido bem lançado há bastante tempo antes de começar essa pandemia. Então, quem puder, leia Eliana Alves Cruz, leia tudo que é Esse é dela. maravilhoso. Ela é fantástica. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu chego numa livraria, por exemplo, eu custo a sair. Sabe? Então deve ter que levar uma água pra dentro. Eu fico no mínimo umas 2 horas, assim, sabe? Te entendo. E você entende, né? Vem cá. Em sua opinião, qual é a contribuição que a literatura negra traz para a sociedade contemporânea que está repleta de desafios, né? Nos nossos caminhos hoje em dia? Então, a literatura negra, pra gente, eu vou falar muito da parte que eu mais pesquiso, que é a parte da infância. Quando a gente que é um pouquinho de outra geração, a gente não teve contato na infância com nenhum desses títulos. A gente teve contato com uma mídia que foi muito forte, né? Xuxa, Angélica e etc. E Todas isso loirinhas, né? Exatamente, com as paquitas, que completamente diferente do perfil que nós somos. E isso foi trazer várias questões que abalaram a nossa autoestima até hoje. Sim. Para a gente conseguir vir num espaço e assumir o nosso cabelo black, assumir a nossa beleza, olhar para a gente, olhar para o outro igual e amar. Aqui. Sim. E isso demora muito tempo para a gente aceitar e não olhar com um olhar doloroso. Por tudo isso, aquilo que foi nos negado, que a gente não teve contato. A gente teve contato com a oralidade das nossas avós contando, mas não era tão forte quando a gente ligar uma televisão e ver a Xuxa e as paquitas dançando lá. Então, a contribuição da literatura negra hoje, que está ganhando um espaço maior, ainda precisa ganhar mais, mas tem bem mais do que era no passado, é você trabalhar uma autoestima fortalecida tanto da criança quanto do adulto, né? Tanto da criança quanto do adulto. Quando você vê um adulto que consegue ler Conceição Evaristo e consegue se ver, quando a gente pega meu primeiro contato de literatura negra assim forte, intenso que eu lembro, foi quando eu olhei a capa de Olhos d'Água e vi essa foto aqui. E eu falei, nossa, o que essa autora tem para me contar de tão importante? Porque ela parece muito comigo. A estética é igual a mim. Então, para além da estética, é você se amar o seu próximo, o seu par, né? Entender que a gente tem muito a escrever e a gente pode escrever, porque também a gente vai para o espaço escolar e começa a acreditar que a gente não escreve, que a gente não produz, que a gente não é bom bastante para ser publicado. E tudo isso a literatura negra tem rompido, sabe, com tudo isso, com essa de a gente se ver nos livros, a gente entender que nós podemos dizer que somos escritores, de ver que a gente pode ser publicado pelas editoras que nos abraçam.
que não são todas, mas tem algumas que estão surgindo aí no mercado. E eu acho que é essa contribuição. E milhares de outras contribuições que a literatura negra tem vindo agora para a gente. Maravilha. Como mulher negra, qual seria a sua opinião sobre quais seriam os desafios da mulher negra atualmente de conhecimento literário em uma cidade como o Rio, por exemplo? Quais os meios para transcender a tantos obstáculos que a vida nos apresenta? Pergunta complexa essa, mas uma boa pergunta. Eu acho que enquanto mulher negra na sociedade, a gente tem dificuldades, porque não é fácil escrever, como eu falei antes, não é fácil escrever e se ver enquanto escritora, né? É bem complicado. Eu estava assistindo, algumas semanas atrás, uma aula de escrita com a professora Cristiane Sobral, professora e escritora, e milhares de coisas que ela faz. E ela começou a aula trabalhando dessa forma, de que nós precisamos nos ver enquanto pessoas que escrevem, pessoas negras que escrevem. E pode parecer algo pequeno, mas para quem é escritora, entende o quanto que você conseguir oralizar a palavra, a frase "eu sou escritora", é difícil. Porque por essa estrutura toda que eu fui falando no decorrer da nossa conversa, percebe o quanto essas forças racistas e estruturais tentam nos dizer que não somos escritoras, que não somos produtoras de algo que seja bom para que as pessoas possam ler e consumir e se encontrar. Então, isso é algo que é algo que dificulta a nossa trajetória. Mas, ultimamente, devido à divulgação da literatura negra, desse crescimento, dessa procura, a gente vem nessa caminhada de ruptura, né, dessa construção toda. Então, estou tentando pensar aqui na melhor forma para te responder ao final da pergunta. Eu acredito que enquanto mulher negra, e tanto quanto para a mulher negra, quanto para o homem negro, porque eu venho de uma perspectiva de que muito afrocentrada, no sentido de que homem e mulher negra caminham juntos, né, nessa trajetória de construção, tanto na literatura quanto para outros meios, para outras áreas da vida, que a gente está ganhando espaço, mesmo nessa dificuldade, mesmo aqui no Rio, que é um dos lugares que a literatura reverbera, que é muito falado nesse eixo Rio-São Paulo, né? A gente tem conseguido ganhar os espaços. Sim. Né? Quando eu digo Rio, é porque eu sinto que o preconceito, por exemplo, ele é muito mais forte, ele é muito mais na cara aí. Nem tanto quanto, né? Isso que eu senti, por exemplo, quando eu morei aí. Tá? Então, imagino para vocês, por exemplo, mais nessa vida diária. Quando a gente pensa assim, a gente hierarquiza um pouco o racismo, a gente acaba se dividindo um pouco. Eu acredito muito que o racismo é cruel em qualquer lugar que a gente estiver, né? Tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto na Bahia, ele não deixa de ser o racismo cruel e doloroso que nos marca, que nos mata, né? Que está nos matando constantemente. Tanto mais, acho que acredito que mais os homens pretos do que as mulheres pretas, né? Mas estamos morrendo. Mas mesmo em meio a essa morte, seja ela física e psicológica, a gente está tentando se reinventar como os nossos ancestrais faziam, né? De tentar escrever, de tentar produzir, de tentar sobreviver por meio da escrita, porque a escrita é uma arte que nos faz viver, pelo menos para mim e para as pessoas que escrevem, né? E para as pessoas que leem também, né? É uma ação que nos faz viver, que nos faz pulsar, que nos faz também reivindicar as nossas vozes, né? Que eu consigo estar aqui no Rio e outras pessoas de outros estados terem contato com a minha escrita, então conhecer um pouco das minhas vozes, palavras. Muito bem. Sheila, estamos chegando ao fim no nosso grande bate-papo, né? O Minas Negras Gerais
tem gratidão por você ter se disposto a nos dar tantas informações, tanta coisa nova, e que seja essa a primeira de outras entrevistas, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os pretos e para as pretas desse Brasil afora, por favor. Então, eu faço a palavra da vez que a gente tem discutido aqui em casa, é organização. Que a gente possa se organizar para agir, para tentar seguir em frente, sobreviver nesse mundo que quer nos matar e nos mata o tempo todo. Então, que a gente possa se organizar para além das redes sociais, se organizar para a vida, partindo da gente, das nossas perspectivas, das nossas pautas, das nossas referências. E tanto eu quanto a Livraria Não Beco somos extremamente gratos. Acredito que meu companheiro também corrobora dessa gratidão, de estar falando, e sempre que puder pode convidar a gente, que a gente aceita conversar. Com certeza. Porque eu acredito muito nisso, nessa perspectiva da rede, que é o que tem nos sustentado até hoje, de a gente estar fortalecendo, ser fortalecido, nós por nós sempre, como já dizia Malcolm X, né? Nós por nós sempre. Né? São novas tendências, né? Muito bem. Eu falei com Sheila Martins, do Rio de Janeiro. Sheila é prova de um Brasil negro que dá certo. Beijo, querida. Muito obrigado. Obrigada. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.